Nossa senhora. Eu tô com sono. Quase não dormi. Mas por quê? Ontem eu fui inventar de comer uma pizza, passei mal e agora estamos aqui. Nossa senhora. Gente, é uma sacanagem essa academia aqui do lado da minha casa. 7 horas da manhã, colocação alto. Isso aí é ruim mesmo. É como se fosse um despertador para esse pelado bom. Bom, se eu estivesse dormindo, eu não estaria escutando, não, sabe? Mas eu acho absurdo. Tipo assim, meu marido acordou com barulho mais fácil. Tem outros vizinhos, tem criança. Sinceramente, eu queria estar dormindo. Ok, não gostaria. Também. Nós eu tomando um antialérgico, e antialérgico dá tanto sono. Hoje eu tenho aquele exame lá para fazer. Que horas que você vai fazer? De tarde. Só que sabe, aquele desânimo de ir lá pro centro. Sei como é que é, Sidney. Fez atividade, Sidney? Isso. A Anne mandou mensagem perguntando se era. Ali a ponta. Se valia pouco, mas cadê a Anne também, gente? Isso que mais me desanima. Tô lá deitadão, vendo vídeo no meu celular, uma sériezinha ali. Aí chega do nada. Sidney, você conseguiu entrar na aula de literatura? Ah, não, isso aqui foi. Ó, Sidney, a atividade português vale ponto. Aí eu, não sei. Aí ela falou, perguntei pra Bárbara. Ela disse que não é não. Falei, beleza. Obrigado. Tipo, pra que saber se vale ponto? Não é pra fazer certo de qualquer forma? Eu falei que ela vai fazer direitinho. Pergunta besta. Vamos lá. Considere os É 3 porque ela períodos. pergunta, ela nem vem. Como é que é? Sei nem porque ela perdeu o tempo perguntando, porque ela não vem. Ah, às vezes ela aparece, quem sabe? Como sabe? Essa é ela. Eu não vou chamar, né? Eu só chamo o Caio mesmo porque, sei lá. Provavelmente ele não vai vir. Então eu vou na sua aula, vou na próxima e eu acho que eu não vou nas outras. Talvez só no final. Sei lá, mó preguiça. Já tô com sono, já tô estressado, ainda ter que ir na aula sozinho, aí não dá não. É um coração, Sidney. Às vezes no segundo horário a Anne aparece. É por isso que eu vou no segundo. Vamos lá. Considere os 3 períodos abaixo. A população reuniu-se na Praça da Cidade. Os candidatos queriam apresentar suas propostas. Ninguém acredita mais nas promessas. Formando um só período com as orações expressas nas sentenças, assinale a alternativa que traz a correta sequência das conjunções coordenativas que expliquem corretamente a relação sentida entre elas. Então, a gente vai unir os 3 períodos em um, ligando pelas conjunções. Então, a população reuniu-se na Praça da Cidade. Marque a letra D. Logo, os candidatos queriam apresentar suas propostas e ninguém acredita mais nas promessas. Não é, Sidney, presta atenção. A relação da primeira com a segunda, ou melhor, da segunda com a primeira, é de explicativa. A população reuniu-se na Praça da Cidade.
pois os candidatos queriam apresentar suas propostas, e aí, gente, aí eles queriam apresentar suas propostas. Porém, a ideia de oposição. Ninguém acreditava nas promessas. Então, primeiro aqui, letra A. Eu pensei que era a letra D, porque na minha cabecinha fez sentido. O logo é conclusivo. É a ideia de conclusão. Vamos lá, Nath. Oi? Vai lá. A gente vai fazer a 2 agora? Vamos. Deixa eu só achar um. Vou começar a baixar umas Beleza. aulas aqui. Baixando umas aulas para postar no YouTube. Dois. Em relação à classificação das orações coordenadas destacadas, coloque C para certo e E para errado. A seguir, assinale a sequência correta. O relógio é de ouro, não enferruja, pois. É explicativa? Uhum. O que a gente faz, Sidney? O pois, ele pode aparecer tanto nas orações explicativas, quanto nas orações conclusivas. E aí, o que a gente faz? A gente troca o pois por uma outra conjunção equivalente. O quê? Se eu trocar o pois pelo porquê, vai funcionar? Não, não vai. Então, não pode ser explicativo. Se eu Pare trocar de o pois pensar. pelo portanto, vai funcionar? Oi? Se eu trocar o pois pelo portanto, vai funcionar? Vai. Então, é conclusiva. Então, aqui é Agora você me deu uma dica muito boa. errado. A gente sempre troca, sempre faz equivalências. Ó, eu marquei a B. Eu só tô fazendo contra para tentar fazer agora minha opinião. Sim. As moças nem me notavam, mas eu as via. Aditiva. Errado. Porque o mas, normalmente, ele é adversativo. Sidney do passado acertou. Não havia necessidade. Todavia, insistiam em chamar o técnico. Tem ideia de oposição? Sim. Sim, então tá correto. Porque não havia necessidade, mas ele chamou o técnico. Não poderei comparecer, logo não contem com a minha presença. Conclusiva? Uhum. Então, letra B mesmo. Acertei. Três. Assinale a alternativa em que não há erro de concordância. Muita paciência é necessário para resolver o caso. Mesmo que houvesse perigo, as meninas decidiram ficar só. Não há provas bastantes para acusá-lo de roubo. A anfitriã está meio preocupada com a quantidade de comida. Botei a letra A, mas eu acho que tá errado. Agora, pensando mais. E agora deixa eu analisar a B. Achei a D. Eu acho que, para não pensar, eu acho que é assim, é A. Vamos lá. Muita paciência é necessária. O que acontece? Eu não sei se você vai se lembrar, quando estava estudando concordância, os termos é necessário, é bom, ele só vai concordar com o nome, com o substantivo, né? Independente de qual seja, tipo a paciência, outro aí, quando o substantivo feminino for precedido de um determinante feminino. Normalmente,
nós usamos o artigo feminino a. Nesse caso aqui, a gente já usou o pronome, que está certo, né? Não tem problema. Só que aí o que acontece? Quando eu tenho um determinante, aqui deveria vir também, aqui deveria vir para o feminino. Peraí. Aqui deveria vir muita paciência necessária para resolver o caso. É igual, por exemplo... Por que, professor? Eu analisei as outras e eu não acho que seja tão certo. Porque, por exemplo, a B, mesmo que houvesse perigo, as meninas decidiram ficar só. Não era para ser as meninas decidiram ficar a sós? Exatamente, aqui tinha que ser sós. Por quê? Concordando com as meninas, certo? Na letra C, não há provas bastantes para acusá-lo do roubo. Toda vez que tiver o bastante, você tiver... Porque o bastante, ele equivale ao muito. Então, o que você faz? Você troca o bastante pelo muito. Não há muitas provas, no caso, aí você teria que inverter, né? Não há muitas provas para acusá-lo do roubo, tá certo? Se eu trocar o bastante pelo muito, o muito vai continuar no plural? Calma aí. Vai. Então, se o muito vai para o plural, o bastante também vai. Como aqui é um substantivo feminino, provas, o muito também vai para o feminino, muitas provas. Porém, o bastante ele não flexiona em gênero, só em número, tá? E outra coisa, na dúvida, é o seguinte, o bastante, quando estiver dando ideia de quantidade, ele varia. Ou seja, não há provas bastantes, ou seja, não há uma quantidade de provas para acusar aquela pessoa. Então, quando estiver dando ideia de quantidade, ele flexiona. Então, a resposta que não tem erro é a letra C. É porque eu fico um pouco confuso, porque é de uma forma bem diferente. Tipo, eu nunca tinha pensado que... Aí a letra D, a anfitriã está meio preocupada com a quantidade de comida. O meio, ele só flexiona quando estiver dando ideia de metade. E aqui, se eu falar que a anfitriã está meio preocupada, é como se metade, se não tivesse preocupada, e metade não. E não é assim que funciona com o ser humano, né? Vamos para o 4. Assinale a alternativa que completa corretas respectivamente as colunas abaixo. As receitas seguem anexo, anexo ou anexas? É a 4, né? É. Isso. Anexo, anexo ou anexas? Anexas. Anexas. O polvo e a lula. Frescas. Frescas? Eu marquei errado isso aí. Fresca, porque vai concordar com o que está mais próximo, tá? Uhum. Ah, não. Nossa, eu vi a letra errada. É C mesmo. Acertei. São importantes para o seu prato, que você vai saboroso. Então, letra? Letra C. Sim. Eu acertei, só que eu tava vendo, ó, a letra 3 aqui. Não era a letra 3, ó. Número 3. Agora você presta bem atenção nessas 5 aqui, olha. Leia as frases seguintes. Dão-se aulas de inglês aqui. Fui eu quem falou a verdade. Obedeceram-se aos critérios de correção. Podem haver mais alunos esperando a aprovação. Rapidinho. Tá. Um erro de concordância verbal aí. Aí presta atenção que toda vez que eu tenho um verbo seguido do pronome se, igual tem na letra na 1 e na frase 3, é o seguinte. Quando eu tenho um verbo mais o se vai funcionar de duas maneiras. Eu já te expliquei isso, mas só para a gente retomar, tá? Ou o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Sei que o nome às vezes é chato, mas você vai entender. Ou seja,
ele vai me quando o se é índice de indeterminação do sujeito, significa que o meu sujeito é indeterminado. Esse se faz com que o meu sujeito seja indeterminado. Só lembrando, o que é sujeito indeterminado? É quando eu tenho lá a minha frase, o sujeito não aparece, eu sei que alguém foi responsável por aquele verbo, ou seja, existe um sujeito, porém o sujeito não aparece e eu não consigo saber quem que é. É a mesma coisa eu falar assim, roubaram o banco. Alguém roubou o banco, certo? Eu sei quem roubou o banco? Não. Então, existe um sujeito, mas eu não sei quem é e nem posso o quê? Determiná-lo, tá? Então, às vezes acontece da frase tá lá com um verbo, mas o se, esse se vai funcionar exatamente dessa forma. É ele que vai fazer com que eu não consiga saber quem é o meu sujeito, apesar de existir. Ou então, o se vai funcionar como pronome apassivador. O que é o pronome apassivador? Eu tenho a minha oração. Lembra da voz ativa e voz passiva? A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. Só que eu tenho duas vozes passivas, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. A voz analítica, ele é muito expresso, que, por exemplo, vamos pegar, eu vou te passar 3 situações. Eu Bárbara lembro um tomou... pouco. Oi? Eu lembro um pouco. Eu lembro que você fez até... falou do Joãozinho. Disso. Deve ter Tipo, sei lá. sido. Foi. Por Eu acho que o exemplo. Joãozinho andou na rua, caiu, machucou o joelho, parada assim. Ah, não lembro. Aí, tipo assim, Bárbara tomou o remédio. A Bárbara está praticando a ação de tomar o remédio. Aí, isso é a voz ativa. Como é que eu faço para a voz passiva? A Bárbara, que tomava o remédio, era a voz ativa, isso vai se inverter. O remédio vai passar a ser o sujeito. Deixa eu expressar isso aqui em forma de oração. Escrever aqui, fica mais fácil. A Bárbara tomou o remédio. Então, a Bárbara está praticando a ação de tomar o remédio. Só que agora o remédio vai sofrer a ação. O remédio foi tomado por Bárbara. Não me interessa exatamente isso aqui, tá? Isso aqui é o agente da passiva. O remédio só sofreu a ação pela Bárbara. A Bárbara foi responsável por isso. Mas não é o que me interessa o seguinte, que o remédio sofreu a ação de ser tomado, tá? Então, eu inverti. Ao invés de estar praticando a ação aqui, está sofrendo a ação. Agora, olha isso aqui. Tomou-se o remédio. O remédio foi tomado por Bárbara, eu tenho voz passiva analítica. No tomou-se o remédio, aqui eu tenho voz passiva sintética. Como é que eu sei que a voz passiva é sintética? Se eu te dou a oração tomou-se o remédio, o que você vai fazer? Você vai transformar essa voz passiva sintética em analítica. Tá? Você está acompanhando, Sidney? Eu sei que é 7 horas da manhã, estamos só nós dois. Você gosta mais de bater papo, mas a gente precisa ter conteúdo também. Eu sei, é porque eu tô todo travado, mas tô Eu sei, entendendo. mas eu quero que você acompanhe, tá? Então, presta atenção. Tomou-se o remédio. Se eu consigo passar isso aqui para isso aqui, significa... Tomou-se o remédio foi tomado, significa que o tomou-se o remédio está na voz passiva, tá? E aí, o remédio foi tomado por Bárbara. Qual que é o meu sujeito nessa oração? O remédio foi tomado. O remédio é o sujeito e ele sofreu ação pela Bárbara. Exatamente. Então, o remédio é o meu sujeito. Se o remédio é meu sujeito aqui, o remédio também é meu sujeito aqui, tá? Se eu colocasse aqui, Bárbara tomou os remédios. Vai ficar agora pensa na concordância. Os remédios, aí eu vou colocar foram
Tomados por... Tomados por Bárbara. Aí embaixo vai ficar o quê? Tomaram-se tomaram-se os remédios, porque a concordância precisa ser feita. Então é o seguinte, pensando em concordância, quando o verbo se for pronome passivador, ou seja, eu conseguir transformá-lo para a voz passiva analítica, o meu verbo tem que concordar com o meu sujeito. Então, se eu tenho aqui os remédios, tem que ser tomaram-se, certo? Agora, quando for, por exemplo... Olha essa frase aqui de baixo. Precisa-se de ajudantes. Esse se aqui, ele vai ser pronome passivador ou índice de determinação do sujeito? Primeira coisa que você vai fazer na passivador. Tá, você falou que ele é pronome passivador. Eu consigo transformar essa oração aqui para a voz passiva analítica, que é isso aqui? Não. Não. Eu não tenho, ajudantes são precisados, não tem jeito, certo? Nesse caso, o se não é pronome passivador, ele é índice de determinação do sujeito, ou seja, o meu sujeito ele é indeterminado, ou seja, ajudantes não é o meu sujeito. Por isso que o verbo vai permanecer no singular, tá? Então, na terceira pessoa do singular. Entendeu? A gente precisa saber disso para poder fazer as regras de concordância. Gente, eu tô lesadinha por conta do remédio. Também tô. Não. Só que não é remédio, não, professor. O problema foi a pizza. Professor, não... Nossa. Sabe, chegou a pizza, professor, eu tava todo feliz que eu ia comer pizza. Aí chegou a pizza, professor, eu olhei pra pizza, aí eu não senti nada de vontade de comer. Mas eu comi. Mas não é porque eu tava sem fome, eu tava com fome. Só que eu olhei pra pizza e falei, pizza, normal. Aí eu comi, professora. Quando eu parei pra raciocinar, eu já tinha acabado de comer 2 pedaços, professora. Aí eu sentei, professora, aí deu aquele negócio de você tá meio que cheio, mas eu não tava cheio. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu fiquei até, acho que meia-noite sentado, porque eu não estava muito cheio. Não. Eu não entendi foi nada, professora. Porque assim, eu comi 2 pedaços, eu sempre como 2 pedaços. Eu não tava cheio, só que minha cabeça falou que eu tava cheio. Aí não deu, né? Não sei se eu te falei, eu tava toda empelotada. Eu ainda tô um pouco, né? No meu braço, agora não dava no braço, dá pra ver, mas minha barriga aqui tá mais tava, sabe? Aí eu tava subindo, tava descendo pelas pernas. Aí eu tive que ir ao médico. Aí ele passou isso aqui é antialérgico, qualquer antialérgico que você toma. Só Jesus na causa. Nossa. Dá muito sono. Então, aqui, olha. Dão-se aulas de inglês. Eu consigo transformar para a voz passiva analítica? Não. Não, consegue. Só consegue quando é muito específico. Então, significa que aulas de inglês é o meu sujeito, certo? Uhum. Então, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do plural. Então, tá certo. Então, a frase 1 tá certa. 2. Fui eu quem falou a verdade. Falou a verdade. E aí? Tá errado. Porque quando eu tenho quem, tinha que ficar na terceira pessoa, tá? Fui eu quem fala a verdade. Não, mentira, peraí. Não é isso mesmo, fui eu quem fala a verdade. Ser... Hã? O certo seria fui eu quem fala a verdade. Porque quando eu tenho quem, o que vai concordar com o pronome eu.
Quando tem o quem, você vai permanecer na terceira pessoa, tá? Obedeceram-se aos critérios de correção. Eu consigo passar para a voz passiva analítica? Calma aí, essa aí eu vou acertar, calma aí. Não, porque não tem sujeito. Sim, desculpa, peraí, vamos voltar aqui. Aqui tá certo, tá? Fui eu quem falou a verdade, desculpa, que tá certo. Mas peraí, rapidinho, Sidney, só para eu analisar o negócio aqui. Só um segundinho também, calma aí. Não, é isso mesmo. Voltei. Não, a 2 também tá certa, viu, Sidney? Fui eu quem falou, está certo, tá? Não tá errado, não. É porque eu fiquei confuso por causa desse quem, professor. Porque eu pensei que dava para trocar por fui eu que falou a verdade. Não, tá certinho. Aí agora olha aqui, ó. Obedeceram-se aos critérios de correção. Eu posso trocar para voz passiva analítica? Toda vez que tiver o se, você vai fazer isso. Olha, vamos ver. Ó, vamos ver. Lá em Dão-se aulas de inglês, botou as aulas de inglês são dadas. Vamos assim. Ou foram dadas, né? Ou foram dadas, tá? Obedeceram-se aos critérios de correção. Obedecer. Não dá. Não dá. Então, significa o quê? Que esse se é índice de determinação do sujeito. Ou seja, aos critérios de correção, não é sujeito. Agora, eu vou te dar uma outra dica, tá? Aqui nós vimos que aulas de inglês é o sujeito, certo? Agora, olha isso aqui. Aos critérios de correção, olha uma das maneiras, olha uma das formas de identificar de não ser o sujeito. O sujeito, ele não pode ser iniciado por preposição. E aos aqui é uma preposição, não pode, tá? Não pode, eu não posso começar meu sujeito com uma preposição. Então, aos critérios de correção, não é o meu sujeito. Aos critérios de correção, o meu núcleo aqui, ele está no plural. Porém, o verbo, a regra geral da concordância verbal fala, o verbo concorda com o meu sujeito, porém, não é sujeito, né? Aqui, aos critérios de correção, funciona como objeto indireto do verbo obedecer. Então, o verbo aqui tem que ficar na terceira pessoa do singular, tá? Toda vez que tiver índice de determinação do sujeito, ou seja, verbo mais o se, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Agora, se eu não tivesse o se, e permanecer, e que eu tivesse continuando, se eu quisesse que a minha frase continuasse com o sujeito determinado, seria, por exemplo, obedeceram aos critérios de correção. Eu tenho que tirar o se, tá? Porque eu já não sei, continuo sendo sem saber quem que é. Podem haver mais alunos esperando a aprovação, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tem que ser pode haver mais alunos esperando a aprovação. Então, há erro de concordância em 3 e 4. Eu errei. Essa questão que eu tinha que lembrar, as regras de concordância. Hoje estava indo tão bem. Seis. Assinale a alternativa que a concordância foi feita de maneira correta. As Minas Gerais revelaram grandes escritores. De São Paulo a Campinas, é ótimo. A Campinas
é 100 quilômetros. Nossa Senhora. Ah, não. Existem casos sem solução. Bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. Qual está correta? Eu marquei a letra B, mas eu acho que é a letra D. Então vamos lá, então vamos analisar. Vou pegar da letra D para cima, então, tá? Bebida alcoólica é proibida. O que eu falei sobre os termos é bom e é proibido? O que é proibido? Oi, professor, só se travou. Proibido ou proibido está concordando com qual palavra? Proibido tá combinando com a bebida alcoólica, né? Com bebida alcoólica. O proibido ou proibida, quando tiver o termo é proibido, é proibida, é bom, é boa, só vai concordar com o nome, só vai flexionar junto com o nome quando tiver um determinante. Lembra que eu falei? Tinha que ser a bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. Como não tem esse IA aqui, vai ficar bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos. Tá? Aqui tá. Existem casos sem solução. Casos sem solução é o meu sujeito. Então tinha que ser o quê? Existem casos sem solução. Letra B. Esse aí eu nem cogitei marcar por causa do que eu pensei que tinha que ser plural. Agora, de São Paulo a Campinas é 100 quilômetros. De São Paulo a Campinas são 100 quilômetros, é mais de 1 quilômetro. É verdade. Aí a letra A, só para a gente lembrar a regra aqui, olha. Quando a gente tiver nomes pluralizados, tipo férias, Minas Gerais, como é que fala? Estados Unidos. Quando tiver um determinante, por exemplo, as, né, que é o artigo, o verbo vai para o plural. As Minas Gerais revelaram grandes escritores. Se eu não tivesse esse as aqui, seria Minas Gerais revelou grandes escritores. Tá? Então, a resposta certa é a letra A, porque o determinante está aqui. Logo, o verbo tem que ir realmente para o Nossa, professor, plural. chegou uma parte aqui que desandou totalmente. Tava tão bem ali em cima tinha acertado 3. Só que regra de concordância, de regência, de crase, a gente sempre tem que ir vendo, porque isso cai muito em provas existentes. Tem que saber para fazer produção de texto, tá? Então a gente tem que focar muito nessas coisas. Então, ó, questão 7. Já fazem ou já faz anos? Já fazem anos. Toda vez, Sidney, que estiver fazendo referência a tempo, tipo faz anos, há anos, o verbo não vai flexionar, tá? Então, o verbo fazer e o verbo haver, nesse sentido de tempo que passou, vai permanecer no singular. Então, já faz anos. Já faz anos. Aí vai ser, havia neste local árvores e flores. Hoje só. Aí, como é o verbo existir, existem ervas daninhas. Aí vai ficar a letra D, né? Uhum. Vamos Falando questão... que desandou. Oi? Tô falando que desandou. É porque já vem agora um pouquinho, umas questões um pouquinho mais difíceis. Uhum. Mas a gente vai fazer mais, tá? Porque... Mas, Ana, amanhã não, na quarta-feira, eu vou mandar para vocês um link de tem umas coisas que eu passei para o 8º ano. E aí vai ser no Google Form, rapidinho vocês vão fazer, e depois a gente volta para isso aqui. Tá bom. Acabou a aula já, na verdade. É verdade. Então, até amanhã, Sidney. Tchau, professor. Tchauzinho.